Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Santo é o seu nome, Jesus. Romanos capítulo 8. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, mas não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, gente? Eu queria que nós falássemos um pouco a respeito de fé nessa manhã. É um assunto que Deus colocou no meu coração por esses dias. E talvez você diga: esse versículo não tem nada a ver com fé, esse tema não tem nada a ver com fé. Eu espero que o Espírito Santo consiga te fazer entender no decorrer da mensagem o que precisa ser esclarecido. Porém, quando nós falamos acerca de fé, a fé é algo que se confunde muito fácil com algumas coisas que têm sido ensinadas hoje. Hoje é muito fácil você abrir aí um site, você nas redes sociais encontrar alguém falando de uma vida positiva, ok? Só que a fé, ela está acima do positivismo, amém? A fé está acima do positivismo. Não é simplesmente falar do que é bom, mas é revelar o que existe de bom dentro de você. Não é simplesmente falar de confiança, mas é revelar o que existe de confiança dentro de você. Está entendendo? Sabe, hoje o que mais nós temos são coaches usando a Bíblia para ensinar pessoas acerca de uma fé morta. Pastor, é uma fé morta? É. Tudo aquilo que é fundamentada na letra, no conhecimento físico, é uma fé morta. É importante que nós entendamos que o chamado para o Evangelho, o que Cristo me chamou, o que Cristo te chamou, não foi para você simplesmente mudar os seus conceitos, a sua linguagem, o seu corte de cabelo ou a sua roupa. Ele te chamou para viver uma nova vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: Cristo te deu uma nova vida. Por isso que nós começamos por esse versículo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E aqui já entra o maior desafio do ser humano,
é conseguir fazer a sua fé romper o seu conceito. O que eu vou dizer aqui é chocante, desafiador para mim e para você. Não só para você, para mim também. Mas olha só como a fé nos desafia. Se entrasse por aquela porta um homem que tivesse cometido 10 homicídios, 20 furtos, e ele viesse até aqui à frente, ou no lugar dele, ele se arrependesse e reconhecesse a Cristo como único e suficiente Salvador, de fato, e a vida dele fosse mudada, ele prestasse conta de tudo aquilo que ele devesse para a lei, ele seria salvo, sim ou não? Nossa, como a linguagem de vocês é boa, mas na prática não é bem assim. Pastor, como assim? E se um dos homicídios fosse alguém da sua família? Da minha? Eu estou falando que é desafiador para você e para mim, tá? Ninguém está brincando de casinha aqui não. Se um dos 10 homicídios fosse alguém da nossa família, talvez o seu sentimento, o nosso sentimento de vingança falaria mais alto que a fé. E nós diríamos: por mim ele não vai ser salvo. Isso não é fé, isso é emoção. Você está entendendo? Pastor, credo, gente, se o Evangelho te chamasse para viver a mesma vida, ele não te chamaria de nova vida, ele chamaria uma vida melhorada. Você só precisa melhorar um pouquinho, não. Ele disse que daria uma nova vida. Com essa nova vida é necessário novos pensamentos e novos conceitos. Então, não, meu sentimento não permite, porque ele me fez muito mal. Ele tirou alguém que eu amava, ok. Esse é o seu sentimento. Mas o que a Bíblia diz é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a dimensão da fé. Só quer ver como isso muda um pouco? Se talvez o homicida fosse você, você se julgaria digno de perdão. Porque nós temos tendência a usar algumas coisas ao nosso favor. E o Evangelho não se trata de trabalhar em favor de alguém, mas sim em favor da verdade. Está começando a entender que eu estou falando sobre fé? Já vai pegando aí o que você talvez precise entender. Primeiro, a fé não está fundamentada num sentimento. A fé está fundamentada numa verdade. Só que esse texto, ele precisa se manifestar não só em terceiros. Essa realidade precisa se manifestar na minha e na sua vida também. Como assim? Se eu e você recebemos a Cristo, se nós encontramos a Cristo e a nossa vida ainda não mudou, é porque nós não estamos caminhando por fé. Pastor, e o senhor está me condenando? Não, eu estou te dizendo, hoje é o dia que vai acabar a sua caminhada por você mesmo e você vai caminhar pela fé. Porque o que a Bíblia diz é que não tem nenhuma condenação. Pastor, eu já fiz tanto de errado, o senhor não sabe quanto que eu fiz de errado. Não importa o que você fez de errado. Ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas eu acho, o Evangelho não se trata do que eu acho. Mas eu sinto, o Evangelho não se trata do que nós sentimos. O
que ativa o evangelho na vida de cada um de nós, na minha e na sua vida, chama-se fé. O reino dos céus é movido por fé. Amém? O que diz Hebreus 11:6, se eu não me engano? Sem fé é impossível? Então tudo que você vai fazer, até para Deus, precisa ter fé. Porque você pode fazer o que for com as mãos. Se o seu coração, se a sua vida não tiver fé, você não agradou a Deus. Pode ser bonito o que for, o que você fizer. Se aquilo não estiver fé, se a fé não estiver ali, não agradou a Deus. O que eu quero que nós entendamos é que o evangelho nos desafia a viver uma vida além do que sentimos, pensamos. A fé é viver de acordo com aquilo que Deus diz. Viver o evangelho é viver de acordo com aquilo que Deus diz. Isso eu já disse algumas vezes aqui. Não importa se o que você está fazendo você acha que é certo ou errado. O que você acha não interessa. O que interessa, ou melhor, a verdade acerca desse assunto é o que a palavra diz. E é por aqui que eu quero que nós comecemos esse entendimento. Só que o problema é que as pessoas têm pegado a própria Bíblia, que era para ativar aquilo que é a fé, e de acordo com aquilo que é natural, elas querem ensinar as pessoas a viverem pela fé. E aí existe uma confusão muito grande. Sabe por quê? Tem um monte de coach por aí que estão se arrebentando emocionalmente, porque consegue motivar os outros, mas não consegue se resolver internamente. Tem coach perdendo casamento. Sabe por quê? Porque não se trata de uma verdade que corta os outros. O evangelho é uma verdade que corta você primeiro. E o que ela produz na sua vida alcança a vida de outros. O evangelho se trata de algo que acontece de dentro para fora. Esse é o evangelho que tem poder. Não são versículos excitados. Não é o quanto eu conheço de versículos, mas sim o quanto eu conheço daquele que liberou essas palavras. A realidade disso na minha vida, tem pessoas que conseguem recitar um monte de versículo, e tem gente que fica admirado com isso. Uau, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas inteligentes conseguem fazer isso. Só que só pessoas de fé conseguem viver isso. Recitar versículo inteligentes conseguem fazer, mas pessoas de fé conseguem viver. E o que produz mudança não é o inteligente, mas é aquele que decidiu viver pela fé. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha pouca leitura. Pastor, eu não tive oportunidade de estudar. A escola era muito longe na minha época, no Nordeste, no Norte, seja lá onde for. Não, eu tive que sair de casa muito cedo para estudar. Escute, eu não estou te desmotivando a estudar, porque isso também é importante. Mas eu quero te dizer, não é o tanto de estudo que você tem que vai te fazer viver aquilo que Deus tem para você, mas é o quanto você está disposto a viver aquilo que Ele disse. Não, pastor, mas Deus falou para mim estudar. Faça o que Ele falou, é isso. Só que Ele não está condicionado ao que é natural. Ele pode usar isso, essa pode ser uma ferramenta. Mas o chamado de Deus para mim e para você é que nós vivamos uma vida orgânica. A vida precisa fluir. E esse texto diz que algumas coisas a lei não conseguiu produzir. Esses dias eu tenho passado por algumas circunstâncias desafiadoras. Eu estou assim acabado, gente, quase desistindo. Rapaz, mexe comigo não. Pastor, como assim? Está relacionado a quem eu sou, mas está relacionado a quem me chamou. Eu já vou até dar uma dica. A gente estava num período de oração aí de 24 horas com os líderes. Essa semana a gente vai entrar com a igreja toda e a gente vai começar a fazer. Gente, começou a futucar a gente.
Pastor, é reação? Não. Entenda como você quiser. Nós não caminhamos por algo metódico, nós caminhamos por direção. Por algum instante eu achei que tinha que recuar, e a pastora me procurou e falou: amor, eu tenho uma direção de Deus para fazer isso, filho. Se você tem uma direção de Deus, nós vamos fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que eu esteja vivendo algumas coisas desafiadoras, em quem eu tenho crido não muda. E é isso que nós precisamos buscar viver. E como eu disse para você, a lei, ela não produz algumas coisas. Só que existem pessoas que estão dentro da igreja com a sua fé fundamentada na lei. E eu vou te explicar isso, tentar te explicar isso de uma forma rápida, para a gente dar continuidade. Como assim? Na lei, a fé de uma pessoa era reconhecida apenas pelas obras dela. Esse é um costume judeu, é um entendimento judeu, está fundamentado só nas obras. Certo? Por isso que quem conseguisse fazer, ou melhor, viver a lei, essa era uma pessoa tida como perfeita. Só que a minha pergunta é: por que o povo vivia e queria cumprir a lei? Aí eu vou trazer isso para os dias de hoje. A minha pergunta para você: por que você não comete pecado? Por que você ainda não traiu a sua esposa? Por que você ainda não fornicou? Por que você ainda não mentiu? Por quê? Espero que não, né? Não, pastor, eu não fiz isso porque eu tenho medo do inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que o temor faz parte do evangelho, mas o medo não. Se a sua vida com Cristo está fundamentada nisso, você está na lei. E a lei não tem poder de salvar. Como assim? Não, eu não faço porque eu tenho medo de ir para o inferno. Pastor, o senhor está me dizendo que o inferno não existe? Não, ele existe também, fica ligeiro, ele dá uma sapecada boa. Só que deixa eu te falar uma coisa. A sua preocupação não tem que ser viver lutando para não ir para um lugar, mas sim viver para responder o chamado de um lugar de onde você veio. Você está entendendo? A minha luta e a sua não tem que ser constantemente para lutar contra o pecado. Ah, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, Ele não te chamou para viver pela lei. Diz no texto que nós lemos que o Espírito de vida, escute, você não peca porque a vida é tão grande dentro de você que você não consegue chegar perto da morte chamada pecado. Isso é evangelho. A minha e a sua vida precisa estar fundamentada nisso. A nossa fé precisa estar focada no lugar correto. Pare de se esforçar para deixar de fazer o que é errado e decida conhecer o que é correto, o que é verdade. Porque se você viver a verdade consecutivamente, a mentira vai cair na sua vida. Tem algumas coisas que elas são ensinadas em alguns lugares, e eu até entendo a psicologia usada. Nós temos pessoas aqui que saíram das drogas, pessoas que passaram por casos de recuperação. Nós já acompanhamos casos de recuperação. E sabe o que eles ensinam lá? Ó, para de fazer projeto para longos dias. Vença a cada dia, todos os dias. Então você acorda de manhã, você fala: hoje eu vou vencer a droga. Aí acaba o dia e ele diz: obrigado, hoje eu venci, amanhã é um novo dia. Uau, legal. Para quem quer viver de positivismo, continua aí. Mas quem vive pela fé diz: em Cristo Jesus eu sou livre e eu não dependo mais disso, nem hoje, nem amanhã e nem nunca mais. Se te ajuda, não tem problema. Só que eu quero te dizer que o evangelho tem para você, para qualquer área da sua vida. Não é para um dia, é para uma vida.
A fé que eu e você precisamos depositar é nele. Não é no que está à nossa volta, não são nos indícios, não são naquilo que estão dizendo nas estatísticas. Minha fé tem que estar nele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Isso é graça. Resumindo, nós precisamos tirar a nossa fé que foi depositada na lei. Que aí agora eu vou fazer o que é certinho para Deus me abençoar. Isso é lei. Tira a sua fé disso. Sabe onde é que você tem que colocar a sua fé? Eu sou, porque Ele já fez. Eu sou o resultado. Você está entendendo? Não é nada que você precisa fazer, mas sim o tanto que você precisa crer. Feito já está. Cristo já fez. Pastor, mas aí então eu não preciso fazer mais nada. Saia dessa viagem. Porque tudo que tem vida é orgânico. Gente, sabe o que é interessante? Existe algo que Deus condena na Bíblia. Lógico que eu entendo todo o contexto, mas tem gente vivendo isso nos dias atuais. Tem gente que busca Deus, que vive uma vida com Deus, só que ainda assim não existe uma fé revelada e orgânica. E aí eu me lembro de um texto, eu não lembro qual era o nome, não lembro se era envolvido com Tamar. Eu sei que era o homem que ele se casou com a mulher do irmão, que o irmão tinha morrido. É isso mesmo, né? Hã? É filho de Judá, é isso? Eu não lembro o nome dele. Isso. E aí ele tinha intimidade com a mulher. E na hora que ele chegava no ápice, a Bíblia diz que ele lançava o sêmen ao chão. Alguém conhece isso? Hã? Credo, pastor, gente, não tem nenhuma criança aqui. A Bíblia diz que Deus condenava isso. Só que eu quero que você entenda o que Deus está querendo dizer. Intimidade sem frutificação não é o projeto de Deus. Pastor, como assim? Viver em fé também não é só viver trancado no quarto, mas é viver, receber no quarto e revelar fora dele. Intimidade que produz fruto. Como assim? Não é só desfrutar da presença, que lindo, não. Deus quer que a sua semente frutifique. Deus quer que você gere filhos. Deus quer que a descendência dele dê continuidade através de você. E isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Porque eu não estou falando de algo físico, eu estou falando de algo espiritual. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a vida dentro do quarto é verdadeira, só que ela tem que ser revelada fora de lá. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Minha Bíblia está querendo me enganar, meu Deus. Em Timóteo achando que é Tiago. Tiago capítulo 2. Verso 22 diz assim:
Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. Olha só, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deixa eu te explicar isso. E é aqui que eu quero entrar num ponto de linguagem e posicionamento. Se você parar qualquer pessoa na rua e dizer para ela assim: você tem fé? O que ela vai te responder, gente? Hã? Aí você diz: qual é o momento do dia que você busca a Deus? Ela diz: eu não preciso. Ou ela diz: não, eu não faço isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo que tem vida produz vida, gera vida. É básico e claro dessa forma. Se a fé que está dentro de você é viva, ela vai produzir vida. Não só em você, mas em quem está à sua volta. Deixa eu te explicar da seguinte forma. Alguém aqui já teve a oportunidade de estar num barco a remo? Alguém já remou aqui ou não? Não? Já. Melhor ainda, alguém aqui já remou com remo só? Já? Se eu quiser seguir em linha reta, o que eu preciso fazer, gente? Hã? Fazer o quê? Não manja, né, Marcelo? Oh, desculpa aí, foi mal. Ó, passa pro outro lado e ó. Se eu ficar remando só de um lado, o que acontece? Ei, é por isso que algumas coisas na sua vida ainda não saíram do lugar. Você está rodando em ciclo, porque você tá remando só de um lado. Ó. Não se trata só de falar. É bonitinho o discurso, mas na prática é tão vazio. É por isso, gente, que na boa, tem gente que, ai, a igreja é sofredora, oh, Deus. Mas não tem coragem de pisar em um lugar fora daqui, não tem coragem de ficar uma semana longe da sua família. Sabe como que é o nome disso? Emoção. Porque a fé produz posicionamento. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que Cristo me chamou, Cristo te chamou para fazer isso, ó. É só assim que eu consigo seguir no propósito, no chamado de Deus. Fé, obras. Me tornando e praticando o que me tornei. Me tornando na intimidade, revelando o que recebi na intimidade. E eu vou alcançando o propósito. E eu vou alcançando o propósito. Qual é o meu alvo? Cristo. O meu alvo é Cristo. Mas quando eu corro para Cristo, no meio do caminho, pessoas são alcançadas. Não porque estou com medo do inferno, mas sim porque eu decidi viver pela vida. Pastor, e aí? Quem está nesse lugar também não vive nenhum pecado. É isso que eu quero que você entenda. O que Cristo nos chamou é para viver essa fé que nos faz seguir. Não ficar rodando. Quantos anos você está rodando no mesmo lugar? Pastor, eu tenho fé, legal. Aí você está remando só de um lado. Pastor, já faz anos que eu oro e nada acontece.
Eu acredito em você. Mas é que você tem que puxar o remo para o outro lado. Você precisa estar disposto a viver o que Ele te falou lá no quarto. Eu sei que Ele te falou. Agora você precisa remar do outro lado para revelar o que Ele te falou lá do quarto. E você vai ver que você vai romper. Escute, para que serve o culto? O culto é para nós adorarmos a Deus em coletivo, amém? Tudo isso, a vida flui, a comunhão flui, tudo isso é bênção. Só que eu quero que você entenda algo. Existe algo além disso aqui que Deus te chamou. Pastor, mas eu sou pequeno, eu erro, não importa. Para de olhar para os erros, porque se você está em Cristo, nem Ele olha para o erro. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você se encontrar com o diabo, pastor, acontece isso? Às vezes acontece. Todas as vezes que você se encontrar com ele, sabe quando é que você vai identificar que é ele? Ele só sabe falar de uma coisa: do seu passado. Só que quando ele fala do seu passado, dá uma de louco falando: hã? Não sei. Eu falei: fala assim, fala o seguinte, é muita coisa, eu não lembro, fala com o meu advogado. Mas até onde eu sei, ele também não vai lembrar, porque a Bíblia diz que Deus não se lembra do seu passado. Por que você insiste em ficar lembrando dele? Por que você fica lembrando e insistindo em tudo aquilo que você sofreu lá atrás? Pastor, eu fui traído pelo meu marido. Tá bom, querido. Se você decidiu perdoar, é vida que segue. Você está vivendo o evangelho. Pastor, a minha mulher me traiu. Pastor, eu fui traído, eu fui enganado por amigo. Seja lá o que for, eu já tentei, eu fiz, deixei de fazer e não consegui. Ei, isso faz parte de ontem. Faz parte do ontem. E Deus não se lembra mais dele. Fundamenta sua fé no amanhã. Se você se encontrar com o diabo e ele começar a falar do seu passado, fala: esse assunto tá chato. Fala para mim o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos estar com a nossa fé fundamentada no lugar correto. E não é simplesmente falar de algo. Gente, sabe o que é fantástico no livro de João? Nós não vamos abrir. Esse livro mexe muito comigo, 1 João. Sabe o que ele diz? E isso eu entendi muito cedo. Antes eu achava que isso estava ligado a ministério. E não é ministério. Isso está ligado a uma verdade que está dentro de você. Você pode não ser pastor, pode não ser profeta, não tem problema. Mas quando a verdade é grande dentro de você, quando a luz é grande, não tem como esconder. Certo? É Bíblia, não é? Mas 1 João diz: aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão, a quem vê, esse é mentiroso. E ele diz ainda: se você for a alguém e esse lhe pedir pão e você apenas orar, está errado. Primeiro dê o pão e depois ore, não é isso? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O relacionamento com Deus é para que essa fé cresça dentro de você, mas ela precisa se manifestar. Vocês lembram que eu falei da carpa? A carpa, se você ir mudando ela de aquário cada vez maior, ela vai aumentando o tamanho? Deixa eu te falar uma coisa. Você passou anos no mesmo lugar porque você não permite com que essa realidade cresça dentro de você. Chegou o tempo de você expandir, de você alargar a tenda, para que Deus possa te fazer viver o que é novo. Sabe por que o diabo quer que você olhe para as frustrações? Porque enquanto você ficar olhando para lá, você vai perder o foco que é Cristo. Hebreus diz que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. É nele que começa e nele que termina. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Nós já estamos quase acabando.
Eu vi isso esses dias, achei intrigante. Mateus, deixa eu achar meu esboço aqui. Mateus capítulo 17. Verso 19, diz assim. Então, vamos ler o 17 para vocês entenderem o contexto. 17. Jesus clamou, geração incrédula e perversa: até quando estarei com vocês? Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora, o menino ficou curado. Preste atenção. Endemoniado, mas ele não estava apenas endemoniado. Quando ele foi liberto, ele foi curado. Amém? 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem a fé como, é isso, gente? Como um grão de mostarda, e dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Amém? Quando eu ouvi algo a respeito disso, eu fui estudar no original, no hebraico, no aramaico, em todos os aicos que tinha. E nesse texto de Mateus, a linguagem é exatamente como um grão de mostarda. Todos nós ouvimos esse texto. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Deixa eu te falar uma coisa, eu também não vou ser ignorante e dizer que isso não está escrito. Em Lucas está dessa forma. Só que em Mateus está como? Então ele não está dizendo, aqui ele não está dizendo a respeito do tamanho do grão da mostarda. Eu já vi pessoas ministrando sobre isso e trazendo, o grão da mostarda é pequenininho, né? Aí você fala, precisa ser pequenininho. Mas esse texto aqui não está dizendo a respeito do tamanho do grão. Está comparando a palavra aí. Tem alguém aqui que é professor de português, alguma coisa? Rapaz, tem ninguém aqui, meu Deus. Mas o como ele está comparando, ok? Todo mundo sabe disso, isso é claro. Eu não vou usar os termos aí da língua portuguesa, mas ele está comparando. Como um grão de mostarda. Não é o tamanho, mas sim a qualidade. Existem qualidades que tem no grão de mostarda que talvez você não conheça. E eu também não conhecia. Sabe, uma delas é que o grão de mostarda, depois de plantado, quando ele chega a aproximadamente 70 dias, ele já está pronto para a colheita. É um dos grãos mais rápido que fica pronto para a colheita. Olha só o que a nossa fé está sendo comparada. Não é com o tamanho. Está entendendo?
Tem outro detalhe. É uma das sementes mais resistentes que existe. Em alguns casos elas passam por alta temperatura, mas o que está fora não tem o poder de matar a vida que está dentro da semente. Você está entendendo? Então esse texto ele não está dizendo do tamanho, ele está dizendo da força que existe. Olha só a força que existe na semente. Ela passa pelo fogo, ela é pisada, mas ainda assim ela é capaz de produzir vida. A fé que Deus espera de mim e de você não está fundamentada no que acontece à sua volta. Ainda que não haja vacas no curral, nem a vide dê, ainda assim nele esperarei. Pastor, eu fui pisado, eu passei pelo fogo, alguns passou até pelo funil, como diz os crentes. Ei, se a sua fé estiver nele, ainda tem vida aí. Se você continua crendo nele, ainda tem vida aí. Pode ser o que te aconteça, não importa. Pastor, desde quando eu nasci eu sofro. Parece que eu nasci para sofrer. Não importa. A sua fé, se estiver nele, você passa pelo fogo, você é pisado pelos homens, mas ainda existe vida aí. Tu és bendito, Jesus. Tu és bendito, Jesus. Feche seus olhos por alguns instantes e agradeça a Jesus. Diga: Jesus, eu te agradeço porque a vida está em mim. Ó Deus, fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Deus, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. E por mais que a circunstância diga não, Ele sempre está com você. E o que nós precisamos é crer exatamente nisso e nos mover baseado nisso. Existe outra coisa que a semente tem. Alguém conhece aqui enxerto? Conhece enxerto? O Eli conhece, porque eu lembro que uma vez eu estava morando em Registro. E olha só como isso é interessante. Tinha um pé de mexerica no quintal da casa. E não dava mexerica de jeito nenhum. Um dia o Eli chegou lá e ele olhou e falou: mano, isso aqui é um corpo estranho, ele está enxertado aí. Não faz parte dela. Eu falei: rapaz, mas está tão bonito o pé. Ele falou: pois é, isso aí está roubando a força
do pé de mexerica, por isso que ele não dá fruto. Aí o Eli foi lá, pegou um facão e... Gente, pouco tempo depois, o pé de mexerica começou a dar mexerica. Até o dono da casa falou: o que você fez? Sabe por quê? Às vezes existem algumas ervas daninhas que estão enxertadas em nós e elas estão roubando a nossa fé, elas estão roubando o nosso caminho de frutificação. Isso precisa ser cortado. Pastor, o que isso tem a ver com a semente de mostarda? A semente de mostarda é uma das únicas sementes que não aceitam ser enxertada. Ela não aceita ser enxertada com nenhuma outra. Sabe o que significa? A sua fé precisa ser pura e estar fundamentada em Cristo. Não se misture com nada que está à sua mão. Não aceite com que nada seja enxertado em você, porque isso vai roubar a sua força. Muito pelo contrário. Se você percebe que tem alguma coisa que foi enxertada aí, que está impedindo você de frutificar, manda passar o facão de Jeová. Eita, ó, segura. Eu queria ler só mais um versículo para nós encerrarmos. 2 Timóteo. Eu queria que vocês se colocassem de pé para nós lermos esse versículo juntos. E para ficar parecendo que a gente vai acabar, senão. Por favor. Ô Zeu, ajuda nós, Zeu. Primeiro Timóteo, capítulo 2. Não é 2 não, né, gente? Vocês estão espertos. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Diz assim: e por isso sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O verso 13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Olha só o que diz o verso 12: e por isso estou sofrendo essas coisas. Sabe o que eu quero te dizer? Viver com Cristo não é viver longe de sofrimento, não. Só que aí vem a outra parte. Mas não me envergonho. Você não tem do que se envergonhar, porque sei em quem tenho. Em quem? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, diga para ele: em quem você tem crido? Ei, o problema não é a circunstância, mas é em quem você tem crido no meio da circunstância. O problema não é o que aconteceu, mas sim o que produziu e como você está reagindo depois do que aconteceu. As circunstâncias vão vir. Elas podem vir. Pastor, por que o senhor começou falando de vida? Se você estiver ligado na vida, na fonte, a hora que a circunstância vir, você vai revelar em quem você está crendo. Quando nós pegamos
A laranja hoje, todo mundo viu passando uns pacotes de laranja aí? O que significa, gente? Que hoje vai ter suco de maracujá. É isso, gente? Porque o que passou aí foi laranja. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção. A circunstância vem como um espremedor. Ela vai te espremer, te espremer, te espremer. Presta atenção no que eu estou falando. Deixa essas crianças de Deus. Olha só. A circunstância vai vir. Ela vai te espremer. Te espremer, te espremer, te espremer. E o que vai sair de você é vida, é fé. Porque não tem morte aí dentro. Pastor, mas o que está fora está tentando me matar. Mas o que está fora não pode roubar o que está dentro. Só sai suco de laranja porque a fruta é laranja. De você vai sair fé, porque você está fundamentado em Cristo, que é o autor da sua fé. Pare de caminhar por medo, decida caminhar por fé. Como assim? Esteja disposto. Esteja disposto a sair do barco e viver o sobrenatural. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria que você falasse com Deus, baseado no entendimento que você teve, segundo o que Deus falou com você nessa manhã. Eu declaro que nessa manhã o Espírito Santo há de pegar o coração e a mente de algumas pessoas aqui e levar para lugares mais altos. Subirão como águias, subirão como águias. E todo cansaço vai indo embora, toda fadiga, todo medo vai indo embora. Todo desejo de desistência, todo pensamento de desistência, de medo vai indo embora em nome de Jesus Cristo. Fale com Deus, fale com Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Vem aqui para frente, vamos orar juntos. Vamos adorar a Deus juntos. Se você quiser, vem aqui na frente. Esqueça da canção. Decida viver algo novo neste dia. Você abaixou há muito tempo. Ele está te chamando de volta para a guerra. Você tinha jogado as armas no chão. Ele está te colocando na sua mão o escudo, a espada novamente. Não me queima
As águas não vão me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Vamos, batalhe pela sua fé. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca me batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você que está junto com a sua família, se una a ela agora. Se você está aqui na frente, se a pessoa está aqui na frente, vem aqui junto com ela. Se não, eu preferia que quem está aqui na frente e a pessoa saísse e viesse aqui na frente. Mas que não, se una com a sua família agora. Eu creio que existe algo que precisa ser desatado, liberado entre as famílias. Faça isso. Eu queria que você, se você não tiver ninguém da família, que se une a alguém. Feche um círculo mesmo, se abrace e comece a orar agora uns pelos outros. Pastor, pelo que eu vou orar? Para que a vida possa crescer dentro de cada um. Escute o que eu estou falando. Nós estamos em dias cruciais. Tem algo para romper nesse lugar. Escuta o que eu estou falando. É por isso que algumas circunstâncias estão querendo dizer o contrário. Algo extraordinário está para acontecer neste lugar. E você está aqui porque Deus quer que você faça parte disso. Hoje eu declaro que toda área da sua vida obscura, todo engano, toda mentira, todo medo agora seja alcançada pela luz da verdade. Você disse que você não era capaz, que você não ia conseguir. Hoje nós vamos até o mundo do Espírito e desfazemos toda palavra contrária. Em Cristo você pode todas as coisas. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Vida de Deus. Libera a vida, Jesus. Libera a vida, Jesus, nesse lugar. Leva como águia, Senhor, para um lugar de descanso. Renova as nossas forças.
continuar orando. Fortalezas vão cair. Todo espírito moabita que está no nosso meio vai embora em nome de Jesus. Você disse que você não conseguia mudar. Ainda nesses dias você disse: eu não consigo, eu já tentei, eu fiz de tudo. Esse é um espírito moabita que tem dito isso para você. Toda influência moabita caia por terra na sua vida agora. Você faz parte do povo de Deus. E o povo de Deus vive em conhecer e prosseguir em conhecer. O que significa? O que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. E hoje ele diz para você: meu filho, minha filha, não importa, eu continuo acreditando em você. Agora eu queria que você orasse uns pelos outros, independente de família. Faça isso, deixa o Espírito Santo fluir. Eu creio que ainda existe algo que precisa romper. Só que escute, testemunhos vão sair desse lugar hoje. Tem pessoas que entraram aqui presas emocionalmente. Você vai sair daqui livre hoje. Você estava se achando incapaz, dizendo que não dava mais, você já tinha feito de tudo, que você ia desistir do seu casamento. Ele diz: hoje eu renovo as suas forças. Você ia desistir da sua vida. Ainda nesses dias você teve pensamentos suicidas. Você falou para mim: não tem como. Hoje o Senhor renova as suas forças agora. Os seus olhos são abertos agora. A vida de Deus te alcança. O poder de Deus te alcança agora. Espírito Santo, aumenta o nível neste lugar. Libera a vida neste lugar. Você que estava preso no vício, seja livre em nome de Jesus. Toda crise de abstinência vai embora em nome de Jesus. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso. Infinitamente mais. Temos em ti, Senhor. Só estou pagando por quem nunca me deu batalha. Seu nome é selvagem, irás promete novo. Eu creio em ti. Seja o que houver, venha o que vier, irás promete novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás promete novo. Eu creio em ti. Xalamaxô de Cotorobalaxo. Levante suas mãos por alguns instantes aos céus. Vamos. Tem uma vida de Deus fluindo aqui. E eu sei que você quer desfrutar dela. Vamos. Vamos.
Sinta o toque de Jesus. Sinta o perfume dele. Nós cremos em Ti, Senhor. As nossas fontes estão em Ti. Chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos doce Espírito. Nós chamamos doce Espírito. Lamamacho de calabanae. Você começa a caminhar com Deus não por medo, mas uma verdade começa a tomar conta do seu interior. E aí você diz: para onde ir, o que fazer, se só Tu tens as palavras. Você vê que não tem outra opção, você não tem outro lugar para ir, mas não porque você tem medo, é porque você sabe que a vida está nele. E o seu desejo é de viver através dessa vida. Deus te chamou. Não largue mão do arado. Independente da circunstância. Pastor, e chorar eu também choro. Quero confessar uma coisa para você, que a minha alma não é tão bandida assim. Eu não fico falando de desistir, não. Eu acho que essa fase já passou. Respeito a emoção de cada um, mas eu estou como Paulo, sabe? Me sinto algemado e preso ao Evangelho. Eu me sinto como um escravo de orelha furada, mesmo tendo a liberdade, decidiu servir ao seu Senhor. Pastor, o que isso quer dizer? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Só Ele tem palavras de vida eterna. Eu queria que você fechasse seus olhos por 2 minutos para me fazer um convite só. Se você entrou nessa noite, neste lugar, e estava distante de Jesus, se você ainda não tinha recebido a Ele, não tinha entregue a sua vida a Ele, você ouviu a sua palavra, você entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você quer entregar a vida a Ele, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão direita no seu lugar. Eu queria orar por você. Pastor, isso é importante, assim como a fé sem obras é morta. Se você disser que crê e não se posicionar, a sua atitude não vai ser revelada. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero voltar para Cristo. Levante a sua mão direita no seu lugar. Alguém vai até você.
Você vai vir aqui na frente e vai fazer a sua decisão pública. Você quer confessar Jesus diante de todos? Esse é o último convite que eu vou fazer antes de nós encerrarmos. Se você quiser, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia.